dia 2 do nosso simpósio. A gente está muito feliz que vocês estão aqui. Eu vou direto ao ponto hoje, porque temos bastante conteúdo também. Ontem a Nath falou sobre o preparo ortocirúrgico de classe 3, e hoje eu venho falando aí bem no início, né, que é na infância. Então a gente vai pensar ali em alternativas, em tratamentos, de como, pensando em evitar a cirurgia ortognática. Aimee, você pode desligar o áudio da galera, por favor? E aí eu vou pedir para vocês irem colocando as perguntas no chat, eu vou fazer a aula, sem parar. Gente, se vocês puderem também desligar o áudio de vocês para não atrapalhar aqui, tá? E bora, que hoje então a gente vai falar sobre tratamento precoce da classe 3. Lembrando que temos muitos prêmios hoje, tá? Então, o primeiro vocês já sabem, que a gente já divulgou ontem, que quem tiver ao vivo durante as aulas, então ontem e hoje, e preencher esse formulário, você irá concorrer a um voucher de 250 em compras no site da Ideological, que é a nossa parceira aqui do No Encontro, e realmente são produtos que a gente utiliza no dia a dia. Então, são parceiros aí convenientes, porque a gente já utilizava há muito tempo os produtos e a gente gosta bastante, por isso que a gente indica, tá? E vai ter mais coisa, mas no final eu conto. Pessoal, a gente também vai mandar no chat, então fiquem tranquilos, tá? Todo mundo vai receber esse formulário ali no chat, se vocês assistirem até o final, o e-book também, tá certo? Bom, eu sou a Marília Araújo, eu fiz a minha graduação, toda a minha vida acadêmica foi aqui em Londrina. Eu não sou de Londrina, eu sou de uma cidade próxima. E eu falo que eu tenho uma história assim, como de da maioria das pessoas, que não tinha parente dentista, não tinha nenhuma influência forte e acabei caindo de paraquedas nessa nossa profissão que eu amo. Na graduação eu não tinha assim para onde ir, graças a Deus eu encontrei a ortodontia e na pós-graduação eu me apaixonei. E as coisas só foram melhorando. Óbvio, foi muito difícil no início. Eu trabalhei em clínica popular por 9 anos até ter o meu consultório, então demorou um pouquinho. Tive altos e baixos de profissão, né? Questão de ficar animada, desanimar e tudo mais. E uma virada de chave, né? Em 2020, nós tivemos a pandemia. E foi ali que eu tive uma virada de chave, e é engraçado falar isso, né? Virada de chave, mas foi o que rolou, e o No Encontro esteve muito presente nisso, como a gente colocou ali no vídeo do início, porque foi ali que eu tive contato com outros profissionais e consegui ir atrás do meu próprio negócio, tá? Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Depois de 5 anos, firme e forte, estamos aqui todos os meses, com bastante aula, bastante troca. E nós somos muito gratas assim por toda a participação e confiança nesse, a gente chamava de projeto, mas não é mais um projeto no nosso grupo de estudos que hoje é muito bem consolidado aí na ortodontia, tá? E, gente, por que que eu vou falar de tratamento precoce da classe 3? É, quando que as crianças entraram aí na minha vida? Quando eu estava fazendo o mestrado. Então, eu tive na especialização já bastante contato com essa parte de ortopedia. Eu sei que muitos não têm esse contato direto aí com a criançada, né? A Uhum. pós-graduação é mais focada na ortodontia corretiva. Porém, ali eu já tive uma oportunidade de conhecer a, a, a ortopedia. Minha pós-graduação era bem expansionista, que a gente fala. E no mestrado eu comecei a fazer um projeto, né, que seria ali. Uhum. Gente, aí você consegue desligar o microfone de todo mundo que tá dando uma. O da Marília tá desligado. Foi, gente?
Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. O Zoom, como sempre. E ali, gente, eu perdi o medo que eu falo de tratar a criança. Parecia que era uma coisa assim, a gente tinha um bloqueio, né? Eu tive um bloqueio, eu ficava com medo mesmo na hora da moldagem, na hora de ter o manejo da criança. E ali foi na raça, porque eu fiz uma pesquisa clínica e atendi 50 crianças todos os meses. Todos os meses a gente precisava atender essas crianças. Para essa pesquisa que era de expansão. Então, ali que entrou a ortodontia preventiva na minha vida, digamos assim, que também foi muito bom para mim. E hoje a gente vai focar bastante no tratamento da classe 3, que gera muitas dúvidas, né? Bom, vocês estão cansados de saber o que é a classe 3, e é muito fácil da gente diagnosticar a classe 3, né? Então, é quando nós vemos as guias dos caninos, elas se encontram aí mais distalmente em relação ao inferior. O que causa dúvidas, geralmente, pessoal? A mordida cruzada anterior na classe 3. Então, não necessariamente precisamos ter essa mordida cruzada anterior, tá? Então, podemos ter aí uma classe 3 na criança, já com as compensações. Bom, então, a gente não pode se apegar a isso, a mordida cruzada anterior, para tratar essa criança. Outros aspectos também têm que ser levados em consideração para a gente definir ou não esse tratamento, tá? E quando a gente fala em classe 3, nós estamos pensando somente nessa relação dentária. Então, isso pode sim estar restrito a uma relação dentária, pode só ser uma condição intrabucal, ou ele pode ser ser um reflexo do comportamento esquelético das bases, ou seja, o padrão 3. E é aqui que eu vou pegar mais fundo na aula, né, mais detalhado nessa aula, que seria o nosso maior desafio, certo? Então a gente precisa olhar a face também. E é muito simples da gente conseguir visualizar esse padrão 3. Bom, o que a gente vai ver? O lábio superior na mesma linha ou mesmo atrás do inferior. Aqui um paciente asiático, e é muito comum em asiáticos, né? Algumas etnias tem mais aí uma prevalência maior de padrão 3, e isso já acende um alerta para nós. E são aqueles pacientes que também podem ter aquela linhamento pescoço longa, então são algumas características. Quando eu falo em classe 3, padrão 3, eu percebo assim que muitos alunos são apegados à cefalometria. E eu entendo porque eu acho que na nossa base a gente tem tudo isso, mas eu não sou muito apegada a números há muito tempo. A minha pós já foi uma pós assim que passou a cefalometria, algumas referências para nós, mas sempre pensando no diagnóstico, né, e no planejamento, pensando na face. Então eu utilizo aqui a cefalometria, alguns pontos para em algum momento a gente bater o martelo, tá? Mas vocês não vão me vendo assim, o número do SNA é tanto, do SNB é tanto, nem menos ainda, na verdade, utilizar aquele laudo que vem direto da radiologia, tá? Eu sempre peço padrão USP, eu gosto, é o que eu costumo utilizar, mas eu não sou apegada àqueles números, porque são referências, e é isso que a gente tem que ter na cabeça. Então, o primeiro ponto aqui que eu utilizo é muito simples. A gente traça o ponto A e o ponto B. E o ponto A, no padrão 3, ele vai estar para trás do ponto B. Então, muito simples de visualizar. Mais para frente, eu vou passar mais uma análise de quando a gente tem algumas dúvidas quanto ao planejamento, tá? Bom, então quais seriam essas possíveis características do padrão 3? Estão falando de face. Esses pacientes, então, eles podem ter retrognatismo maxilar, ou seja, a maxila mal desenvolvida.
né? Então, a gente costuma ver essa região que a gente chama de maçã, né, do rosto, é assim que eu explico para o paciente, que seria essa parte, essa região infraorbitária, ela fica pobrinha, sabe? Então, você olha e não tem ali. Então, a gente precisa observar tanto na face e a gente também consegue observar ali na teleradiografia, né? Esse caso aqui da Isadora, ela infelizmente tinha passado já do período de crescimento, já tinha tido a menarca, já tinha passado um tempo da menarca, e a gente logo pode ver, né, durante assim, a gente vai estudando e entendendo que se essa paciente estivesse comigo no consultório desde pequenininha, nós teríamos tirado ela de vários problemas, certo? Nós também podemos ter, em conjunto ou não, o prognatismo mandibular. E, gente, aqui a gente está falando de maxila, retrognatismo maxilar. Opa, maxila, pequenininho, né? Em pequenininhos, em crianças mais jovens, a gente consegue uma manipulação bem legal, né? Então, é um osso, assim, que a gente consegue manipular muito bem. Então, quando a gente tem um retrognatismo maxilar, é um bom prognóstico. Quando a gente tem um retrognatismo maxilar, quando a gente tem um prognatismo mandibular, muda um pouquinho a história, que é o que a gente vai conversar aqui. E a gente pode ter a junção dos dois, né? Que seria para nós o nosso pior cenário, digamos assim. Esses pacientes, geralmente, mas não é regra, eles têm uma altura facial do terço, um excesso de altura facial no terço inferior também. Essas imagens de face, eu sempre coloco para os pacientes verem, tá? Então, é muito simples, eu faço em PowerPoint. Lá dentro da aula do Encontro, a Nath até falou ontem sobre os planejamentos, então eu também coloco em PowerPoint, faço toda uma apresentação para o meu paciente. Nisso, eu já vou pontuando essas características, já vou fazendo o meu planejamento, meu diagnóstico e planejamento, e já crio ali uma apresentação para que ele me entenda bem. Ou seja, isso vai me ajudar na comunicação e, consequentemente, para a gente fechar esse tratamento e o paciente está bem informado de tudo, ainda mais no padrão 3, tá? Outra característica que pode estar aí no padrão 3 são as compensações, ok? Naturais, né? Das arcadas. Então, a inclinação vestibular dos incisivos superiores e a inclinação lingual dos incisivos inferiores, tá? Então, olhem aqui nesse caso, superior ainda não estava ali, esse casinho eu vou mostrar para vocês, tudo que eu fiz. O superior ainda não estava em boca, mas olha os inferiores, o quanto eles estavam compensados, né? Por conta ali de uma maxila provavelmente atrésica também, mas dependendo de como esses incisivos vierem, ele vai cruzar essa mordida. Agora, se ele já vier compensado para vestibular, ele vai continuar, ele pode continuar ali e travar todo mundo, certo? E é o que a gente faz na criança, pessoal. Na criança, a gente quer devolver essa harmonia no crescimento. Então, nós queremos tirar todas as interferências ali para que ela continue crescendo de forma harmônica ou que dê ali uma situação mais favorável para esse crescimento e desenvolvimento. O que a gente tem que considerar nessa etiologia? Se o erro é somente dentário ou se existe ali um componente esquelético. E a má notícia é que quando a gente tem o componente esquelético envolvido, provavelmente nós temos a genética também envolvida. E na genética, pessoal, nós temos assim alguns gaps para trabalhar, como por exemplo a maxila, que é um osso elástico para nós, mas na mandíbula, se a mandíbula quiser crescer, a gente sabe hoje que ela vai crescer. Então, a genética aqui é muito importante. Nisso, a gente já costuma pensar aí
na comunicação. Então, a gente precisa estar fazendo essa anamnese, a gente precisa estar conversando com esses pais, com tudo muito bem pontuado, porque aqui a gente já está fazendo um rastreamento para o nosso diagnóstico e fechar aí esse planejamento, certo? Então, a gente tem ali diferentes incidências, né, de acordo com população em relação a padrão 3, porém a gente sabe que dentro do nosso consultório, esses pacientes procuram com certa frequência, até porque é muito simples de ver que algo está errado, diferente da classe 2, né? Então, às vezes, assim, os pais demoram para a classe 2 porque não conseguem enxergar nenhuma discrepância, nada incomoda ali visualmente. Já no padrão 3 é diferente. Ainda mais quando tem esse fator hereditário, esse fator genético envolvido. Porque tem crianças que já vão ter históricos que o pai fez uma cirurgia ortognática, né? Ou algum tio, ou alguém na família que precisava ter. Então, os pais ficam mais ligados, digamos assim, porque é mais simples, então a incidência dentro do nosso consultório é mais alta, certo? Isso é ruim quando a gente pensa em parte de genética e padrão 3, porque dependendo do problema, né? Então, por exemplo, se for prognatismo mandibular e se for com influência genética, esse manejo ortopédico é muito difícil. Ele é pouco receptivo. Ah, Marília, mas então não adianta tratar? Não, não é bem assim, tá? Porque o que a gente sabe é que nós conseguimos, ao menos, se a gente não conseguir tirar essas crianças da cirurgia ortognática, de 10 crianças a gente consegue tirar 7, 70% fica estável e 30 continua crescendo mandíbula e aí não tem jeito, vai para a cirurgia. Nós então conseguimos diminuir ali a complexidade, certo? E o tratamento precoce é sobre isso. Nós não queremos assim que essa criança cresça para não precisar de uma corretiva no futuro. Isso tem que ser muito bem explicado aos pais, né? Mas a gente quer prevenir ao máximo problemas futuros e também tirar esses obstáculos para a criança continuar crescendo aí de forma mais favorável, tá? Então, o diagnóstico vai sendo fechado de acordo com análise facial, mais análise oclusal, mais a conversa com os pais, tá? E a gente precisa aí identificar aonde que está o erro. Se é só dentário, se tem ali o envolvimento esquelético envolvido. E quando diagnosticado, é componente esquelético, mas está na maxila, está na mandíbula, está nos dois, certo? Para isso, a gente precisa definir desde o começo, para a gente acertar ali no nosso diagnóstico e, consequentemente, no nosso planejamento e tratamento, ok? E por que isso é importante? Porque vai mudar como a gente vai tratar. Então, por exemplo, uma classe 3 que é somente dentária, obviamente se torna muito mais simples, certo? Nós podemos tratar com aparelhos do tipo miofuncional, colocar um progênico, ou mesmo descruzar essa mordida se estiver cruzada com 4x2. Então, fica muito mais simples de ser resolvido, né? Quando a gente tem uma classe 3, padrão 3, a gente já tem que entrar nesse manejo ortopédico de forma mais pesada, pensando realmente na face do paciente e pensando em evitar futuras complexidades e a cirurgia ortognática que a gente discutiu ontem, né? Se tudo é errado, vai ter a cirurgia ortognática lá para a gente fazer, mas se a gente tem uma chance, acredito que seja válido, né? Muito válido, inclusive. Bom, e quando que a gente vai tratar? É muito discutido aí nas crianças esse melhor momento do tratamento. A gente fala muito hoje sobre tentar acertar o momento oportuno para evitar sobretratamentos em diversas maloclusões. E a maioria das más oclusões, a gente aguarda um pouquinho, existe ali um time, existe um período legal, né? Aqui na classe 3, padrão 3,
já muda o negócio. Aqui a gente quer tratar o quanto antes, tá? Quando eu falo quanto antes, seria referente pacientes a partir dos 5 anos, que é o que eu trato. Se tiver na decídua, melhor ainda, mas pode estar na mista, né? Mas por que que a partir dos 5 anos? Porque, gente, essa criança, a gente tem que pensar também em todo o envolvimento psicológico dessa criança, dessa família. E antes disso, é muito difícil a criança entender por que que ela está recebendo um tratamento ortodôntico, ortopédico. Então, pessoal, eu sempre brinco, né? Que a gente tem que pensar que não somos alecrins dourados, que tipo, nossa, às vezes assim, a vida da criança tá um caos, ela é muito pequenininha e você vai lá e fala para esses pais, você tem que tratar agora. E é muito triste isso, porque às vezes não é o momento, tá? Você pode até ter diagnosticado uma maloclusão e tudo mais, mas se a gente for pensar no momento dela, ainda ainda não seria a hora, tá? Então, sempre a partir dos 5 anos para evitarmos traumas nessas crianças. Eu brinco que os odontopediatras saem na frente aqui. Ah, eu sou odontopediatra, eu sei manejo, e tem aquela criança que chegou com 4 anos e eu quero tratar. Tudo bem, né? A gente sempre tem aquelas exceções, mas eu costumo tratar essas crianças, nunca tratei crianças abaixo dessa idade, porque realmente acho desnecessário, tá certo? Então, quando tratar a partir dos 5 anos de idade, e a gente sabe que idade cronológica é diferente de idade dentária, então aos 5 anos nós vamos ter crianças que tá com a decídua e teremos crianças que estarão na dentição mista, certo? E quanto mais cedo, então, mais efetivo. Ou seja, essa criança que está na decídua, provavelmente ela vai ter ali um, um, uma resposta um pouquinho melhor, tá certo? Bom, por quê? Porque essa incidência, ela aumenta gradativamente à medida que evolui a dentição, ou seja, na decídua pode estar de um jeito, na mista vai aumentando essa prevalência da classe 3, e da mista para permanente piora ainda mais. Por isso que se a gente consegue pegar ali a criança com 5 anos de idade, na decídua, com classe 3, padrão 3, bora tratar considerando os outros fatores também, tá? Nunca deixem esse lado humano ser perdido. E como que a gente vai tratar? Pessoal, eu sou assim, a louca da expansão, mas todos os estudos, assim, nesses anos eu fiz o mestrado e doutorado bem focado no estudo da expansão rápida da maxila. E quando eu achei que não tinha mais nada, assim, nossa, não tem mais o que sair, não para de sair artigos e estudos sobre expansão rápida da maxila. Vocês podem ver que até com Invisalign, agora eles estão fazendo o expansor, que não é uma expansão lenta, a intenção é que seja uma expansão rápida com abertura de sutura. Isso não é à toa, é porque realmente traz benefícios e muitos benefícios para a criança. E a gente está falando aqui de padrão 3, a gente pensa automaticamente em mandíbula. Só que o osso elástico nessa fase da criança, o momento oportuno, é na maxila, que é um osso muito bom para a gente trabalhar, tá? Então a gente começa com a expansão rápida da maxila. Até porque, se a gente for pensar que essa mandíbula vai crescer, a gente não precisa ter a tampa maior que a caixa. Então a gente precisa expandir ali aquela maxila para receber essa mandíbula. Com a expansão, a gente já consegue tirar, por exemplo, uma criança de uma cirurgia transversal. Então, lá no início, aquele caso da Isa, se a gente tivesse feito uma expansão, eu já tirava ela ali do problema transversal, certo? Logo depois da expansão, e aqui depende muito de preferências, porque tem estudos que falam que você pode, por exemplo, entrar com máscara facial primeiro e depois expandir. Tem estudo que expande junto com a máscara facial, e tem estudo que faz a expansão e depois faz a máscara facial logo após a expansão. E assim, não tem muita diferença
em relação à efetividade do tratamento, tá? Então, hoje eu prefiro fazer essa expansão rápida da maxila e logo depois eu entro com a máscara facial e começo ali a trazer essa maxila, tá? E olha que legal, 90% dos pacientes tratados nas dentaduras decíduo e mista tem esse deslocamento anterior da maxila acontecendo. Então, assim, funciona muito bem, porque a gente tem ali o que a gente chama de janela da oportunidade, tá? É o momento de atacar aquela maxila ali. Marília, mas como assim? A gente aí. Então tá. Então, e se eu tiver só um prognatismo mandibular? Eu tenho ali a mandíbula está crescendo e eu não quero tratar a maxila. Gente, é o que a gente pode fazer por essa criança, é tratar essa maxila. Eu sei que pode parecer estranho para alguns, tá? Mas a mentoneira que era falada antigamente, eu vou segurar. A gente sabe que não segura. Então, assim, essa história já caiu, sabe? Porque a mentoneira, ela, quando a gente fala assim, ó, que a mandíbula é um osso surdo. Então, se a mandíbula quiser crescer, pessoal, ela vai crescer. Por isso que tem alguns casos que não tem o que fazer. Tem uma hora que cresce e vai para cirurgia ortognática. E não tem mentoneira que segure, tá? Já a maxila é diferente, que a gente consegue manipular bem. E aí os estudos começaram a mostrar qual que a gente tem a maior incidência ali de padrão 3 nos países orientais. E ali eles começaram a observar que tinham muito problema de retrognatismo maxilar. Então, começaram a atacar a maxila e começou a ser questionado esse efeito da mentoneira. E, gente, faz total sentido, porque se você pegar aí uma criancinha, vamos lá, ela tá no padrão 3, certo? Com 7, 8 anos de idade, vamos colocar. E ela já tá no padrão 3, com prognatismo mandibular. Só que o pico de crescimento da mandíbula não é mais para frente, gente. E aí você tá ali tratando com mentoneira. Será que vai dar certo? Se essa mandíbula quiser crescer, quando estiver no pico de crescimento, 11, 13 anos, dependendo da criança, ela vai que vai, não tem o que a gente fazer. Então, a gente vai, nunca mais vai usar a mentoneira? A gente pode usar a mentoneira como uma forma de contenção pós-tratamento, tá? Confesso que não faço esse procedimento, eu faço aí um acompanhamento desses pacientes, mas eu não tenho colocado a mentoneira, até porque eu vejo assim que não tem muita adesão, sabe? Enfim, mas se vocês quiserem utilizar a mentoneira como uma contenção ali do tratamento do padrão 3, vocês podem utilizar. Agora, como tratamento de padrão 3, não, tá? Provavelmente você não vai ter efeito nenhum. E aí, esse prognóstico, então, ele vai ficar dependendo do seu diagnóstico, tá? Porque ele vai depender desse padrão esquelético. Claramente, quando o erro estiver somente na maxila, vai ser muito melhor esse prognóstico do que quando estiver na mandíbula, tá? E notem que eu não estou mais falando de classe 3, porque a classe 3 a gente sabe que tem um bom prognóstico, porque a gente vai tratar de forma mais simples, mas sim do padrão 3, quando a gente envolve aí a face no negócio, tá? Quando essa oclusão é reflexo desse padrão. E a estabilidade? Porque às vezes a gente começou a tratar a criança, a gente trata a classe 3, faz a máscara, deixa ela até classe 2, né? Para a gente ter ali um chorinho e um espaço para essa mandíbula ali, se ela crescer, ela tem um espacinho ali ainda para se acomodar. Mas como que vai ser essa estabilidade? Gente, depende também desse crescimento, depende da genética da criança, ok? E aí, quando a gente tem esse fator genético envolvido e essa mandíbula quiser crescer, não vai ter jeito. Por isso que é tão importante a comunicação. A gente fala muito sobre comunicação e vamos continuar falando, porque a comunicação é tudo. Ontem a Natália falou sobre a comunicação diretamente com o bucomaxilo e como é importante fazer esse planejamento em conjunto e deixar tudo muito bem explicado, né? E aqui na ortodontia infantil é a mesma
coisa. A gente tem que alinhar essas expectativas com os pais, entender o que está acontecendo, e em alguns casos falar, olha, a gente tem aqui uma discrepância esquelética que está determinado pela genética, então a gente vai fazer o que podemos nesse momento, porém o futuro vai ser incerto, tá? Para os pais não acharem que esse tratamento foi em vão, sabe? Hoje mesmo eu atendi eu fiz uma avaliação, né? Uma primeira consulta, e a mãe falou desse filho de hoje, né? Que eu falei, olha, vai ser tranquilo o tratamento. Dela foi falar do segundo filho. Lá, meu filho mais velho tratou, mas deu tudo errado, os aparelhos não foram efetivos, agora ele vai precisar de cirurgia, mas falou como se os aparelhos que ele tinha utilizado, como se o aparelho, né, como se o ortodontista não tivesse feito a coisa certa. E tudo indica que é um padrão esquelético. Então, agora foi para a ortognática. Por isso que é muito importante nós explicarmos isso para os pais, tá certo? E, gente, quando é uma condição esquelética e dentária extrema, é muito simples da gente diagnosticar e bater o martelo nesse tratamento, né? Então, aqui o caso do João, e eu até coloquei esse caso do João, porque hoje eu faria diferente, eu vou mostrar por que aqui, o que eu faria diferente, né? Mas olha que dó, parece que tá até trocado ali, né? Parece que tá de ponta cabeça essa foto, mas não tá de ponta cabeça, gente. Então, a gente vê ali uma mordida cruzada anterior. Nós vemos também uma mordida cruzada posterior. Ele tinha um pouquinho de classe 3. Quando a gente vê aqui na tele, nós vemos que ele tem retrognatismo maxilar, certo? E olha, gente, a mandíbula dele não tá crescendo, não, tá? Olha essa mandíbula dele, né? Ele tem ali as referências de um padrão 3, mas vocês consideram ele um padrão 3, né? Então a gente vê ali que ele tem uma grande deficiência no arco superior, mas eu fico pensando na hora que eu descompensar todo mundo, né? Como que vai mudar esse perfil e como que vai se comportar essa mandíbula também, que eu acredito que essa mandíbula não vai crescer. Então, aqui a gente tem o retrognatismo maxilar, tá? E aí, quando eu olhei, obviamente, eu vou fazer expansão com máscara, né? Meu diagnóstico, meu planejamento foi relativamente simples, pensando nessa má oclusão dele, não tem outra coisa para a gente fazer aqui, né? Só que aí, gente, o que eu pensei aqui? Ao invés de colocar o famoso McNamara, e olha como ele precisava de uma expansão, tá uma bagunça ali, não tem espaço para nada, para ninguém. Ao invés de colocar um McNamara, vocês conhecem o expansor McNamara, né? Que tem os levantes oclusais. Eu pensei, poxa, eu não gosto de McNamara, vou fazer o quê? Eu vou colocar um Hyrax ali com levante. Foi o meu erro, tá? Por quê? Porque a princípio eu fiz essa expansão, a gente começou com máscara, fiz os levantes e começou tudo muito bem. Então, assim, de um mês para o outro já tava assim, topo, falei, pô, deu muito bom, né? Vai sucesso esse tratamento. Vai ser muito legal e tudo, tava bem animado. Ele voltou desse jeito aqui. Nesse momento, eu não levantei mais a mordida. E esse paciente parou de usar a máscara. Ele usou assim um mês só a máscara. E depois eu comecei a ter essa dificuldade aí de colaboração com ele. E aí o negócio começou a complicar, tá? Porque como eu não tinha ali um levante maior, depois eu fiz, mas já tava esses centrais começaram a romper, começaram a tocar ali. Aí o que eu fiz? Eu fiz aquelas pistinhas em resina, sabe, para a criança morder, para ver se acontecia ali esse jump, mas não aconteceu. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que descompensar esses dentes de outra forma. E aí eu entrei, não era o 4x2, porque eu ainda não tinha os laterais, falei, eu preciso terminar. Ele não estava mais. Ele realmente, assim, ele parou de usar máscara, a mãe começou a falar que, tipo, tava difícil, porque ele estava tendo alguns problemas comportamentais, eles estavam acompanhando com psicólogo, então, tipo, a vida do menininho deu uma mudada ali naquele momento, sabe? E ele não aderiu mais ao tratamento.
Eu falei, poxa, eu preciso pelo menos descruzar esses centrais. E aí, como eu tinha uma grande compensação, eu colei os brackets para fazer os brackets com mola. Coloquei aqui, ele tá com esses protetores, mas depois eu coloquei mola aberta só para fazer esse jumpzinho e finalizar esse tratamento, tá? Então a gente conseguiu, mas quando eu finalizei ali os incisivos, eu fiz essa foto até para mostrar como é que tava, porque ele ficou assim 2 meses só com os brackets. E, gente, a higiene, assim, péssima, aquele caos. Sabe quando tudo sai do controle? Falei, meu Deus, eu tenho que descruzar e finalizar esse caso por agora, e depois eu chamo ele para a gente tentar uma nova abordagem ou tentar mais uma vez a máscara em um outro momento, né? Quando ele estiver mais tranquilinho. E aí, infelizmente, o lateral nasceu cruzado, sabe? Mesmo assim, a gente resolveu pausar porque estava muito difícil tratá-lo. Eu não tirei os levantes ali em descido que eu tinha feito, até pensando que ele é braquifacial, né? Então, eu acabei deixando e a gente finalizou assim, descruzei, mas não fiquei feliz com esse tratamento. E eu logo vou chamá-lo para a gente ver o que, que a gente vai fazer aqui e ver como é que tá, viu? Então, o que, que eu faria de diferente nesse caso? Ele tinha ali uma mordida cruzada anterior bem complexa, né? Bem evidente ali. Então, eu iniciaria com McNamara. A gente fica ali, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, gente, McNamara, será? Porque o McNamara é tranquilo de você colocar ele, né? O problema é você tirar. Então eu fiquei com isso na cabeça, tentei o Hirax, mas hoje, se eu pego uma mordida cruzada anterior assim, eu prefiro encarar o McNamara, porque eu acredito que a gente teria um resultado melhor, tá? Bom, por que eu mostrei esse caso? Porque casos assim são fáceis da gente bater o martelo em máscara facial, né, em expansão e começar ali esse tratamento. Agora, o que eu percebo é a dificuldade quando tem esses casos que a gente chama de limítrofe, sabe? Tipo, faço ou não faço máscara facial? Uso ou não? Então, vamos falar sobre isso, tá? Então, esse é o casinho da Mari. Se tiver aluna aqui do Horta Infantil, já vai reconhecer que eu uso ela bastante como modelo no meu consultório, é bem interessante mesmo. E chegou para mim com esse perfil, né? Perfil reto, os dentes bem compensados, bastante falta de espaço, pouquinha classe 3, se a gente observar nesse momento, né? E aí, mas vocês lembram que da decídua para mista pode ir agravando, né? E com histórico na família de padrão 3. Então, conversei com a mãe, falei, mãe, a gente precisa, se esses dentes, se esses incisivos centrais, eles vierem verticalizados que sejam, ele pode bater ali e pode cruzar em algum momento essa mordida, fora a falta de espaço, né? Então, a gente precisa expandir essa arcada e fazer o tracionamento. Ah, Marília, mas ela estava ali com retrognatismo maxilar, e aí quando eu bato os pontos, tá vendo que fica ali linha com linha? Ele não fica atrás, não tá na frente nem atrás, tá meio que na linha, então tá ali no limite, tá? E olha que legal, gente. Isso aqui, inclusive, eu aprendi com a aula da Fabi aqui no No Encontro, que ela falou sobre isso. Ela utiliza a análise de Jarabá e aí ela só traça essas duas linhas, tá? Da cela, ela pega os pontos, faz uma linha da cela ao násio e do gônio ao ponto mentoniano. Falei certo? E aí, gente, o que essa análise fala? Essas linhas, quando a criança está lá pelos 11 anos, que é 10, 11 anos, que é ali pré-pico de crescimento ou pico de crescimento, elas têm que estar 1 para 1, tá? Eles dão até uma referência que é tipo 71 milímetros. Tem que estar 1 para 1. Então, se uma criança de 8 anos, 7 anos, estiver com a linha ali da mandíbula maior, o que isso quer dizer? Que ela está tendo um padrão de crescimento padrão 3, tá?
Conseguiram entender? É muito simples. Ah, Marília, mas você mede isso, você faz número. Não, isso aqui é feito no PowerPoint. Você traça ali, ó, e depois você coloca uma do lado da outra, certo? Então, a linha ali que fica na mandíbula, ela tem que estar menor do que a linha que fica ali na região superior, tá? Porque se ela tiver maior, já indica ali um padrão de crescimento, padrão 3, tá certo? Isso, pessoal, é uma referência, mas isso é utilizado na hora da gente bater o martelo. Então, aqui, ó, tudo bem que tem um histórico, eu já iria fazer protração maxilar na Mari de qualquer forma, tá? Mas em casos, tô na dúvida, vamos começar a ver esses detalhezinhos. Então, aqui, ela é uma paciente asiática, ela tem o perfil reto, ela tá com os dentes compensados, pouca classe 3, tá? Mas tá muito compensado esses dentes aí. Ponto A e ponto B, poxa, não tá tão evidente aí. Aí vocês podem fazer mais uma análise para a gente ver aí o comportamento ali do crescimento para esse paciente, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a gente entrou com máscara facial. Eu sou do time, na dúvida, expande, sabe? E ali da máscara, na dúvida, expande também, porque a gente consegue controlar bem, sabe? Os primeiros meses que ficam mais evidentes ali, esse tratamento com a máscara facial. Então, primeiro eu instalo o Hirax, ou o disjuntor de sua preferência, certo? Eu faço toda a ativação e no dia que eu estabilizo o parafuso, aí sim eu entro com a máscara. Por quê? Para o pai entender melhor, para a criança entender melhor, para não entrar com muita informação assim toda de uma vez. Eu acho que pode confundir muito. Então, é com calma, mas assim, dá um intervalo do quê? De 15 dias no máximo, tá? Ah, Marília, mas eu trabalho para os outros. Vai dar intervalo de um mês, tá tudo certo também, não vai afetar. Ah, mas e aqueles estudos que falam que se eu abrir a sutura, tudo vai ficar mais molinho? Gente, tem tanta divergência na literatura que realmente eu acredito que não vai ter diferença, sabe? Vários estudos mostram isso, que não tem diferença você entrar com a máscara logo após a expansão e não junto com a expansão, tá certo? Até porque as suturas nessa fase, elas estão maleáveis, né? Então é a fase de tratar. Por isso que a gente trata a partir dos 5 anos, trata precocemente, tá? É interessante ressaltar que esse gancho tem que estar bem posicionado ali, porque senão pode machucar a bochecha do paciente. Então, quando vocês forem pedir ao laboratório esse expansor com gancho para máscara, é assim que vocês irão pedir, vocês já solicitam que esteja ali entre canino e primeiro molar descido, tá? Porque senão eles fazem onde eles acharem que fica melhor. E essa região é legal porque fica longe da comissura. Então, difícil machucar o paciente. Esses dias, nem sei se a aluna tá aqui, mas do horta infantil, ela me mandou uma foto. Olha, o que eu faço? Tá, eu olhei e falei, ó, é o gancho, tá posicionado muito, muito para frente. E aí, na hora que o paciente fala, ele machuca, porque o gancho pega ali. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E, pessoal, pode expandir bem. Ah, Marília, tá dando brode aqui. Brode na classe 3, no padrão 3, é considerado até saudável, pensando ali que tem histórico na família de cirurgia ortognática e que essa mandíbula vai crescer, tá? Então não tenham medo de expandir, expandam bem, tá certo? E aqui a máscara, depois eu cortei mais um pouquinho, eu uso o disco de carborundum para cortar. Ali é bem tranquilo, só tem que ficar longe do paciente usar óculos, né? Mas você vai fazendo com calma que dá para cortar. Cortei um pouquinho em cima depois o da Mari. E ela foi uma paciente, assim, excepcional, tá? Ela teve dermatite de contato aqui no queixo, e é interessante que os pacientes que usam, a maioria tem, né? Difícil paciente que não tem. E o que eu utilizo no consultório, eu peço para os pais comprar aqueles discos de algodão, sabe? Que de remover maquiagem, geralmente, e colocar um pouquinho de Bepantol. E daí coloca ali na almofadinha, na região ali do queixo, que fica bem legal e acaba amenizando essa dermatite, tá certo? Eu uso a máscara facial da Morelli, eu nem sei se tem de outras marcas, porque eu sempre comprei da Morelli, tem rosa ou azul, então sempre compro ali diferente. Deixo o paciente escolher na hora,
A Mari escolheu a rosinha. E aí, gente, começo com os elásticos. Existe bastante diferença na literatura também de indicação de força de elástico. Ah, autores falam que 400 gramas por lado, autores falam 600. Tem muita divergência, tá? Ah, Marília, mas você então, você tem o tensiômetro e você faz essa aferição? Não faço, gente, até por ter essas divergências. Então, como que eu faço geralmente? Vocês sabem, né? Obviamente, a gente utiliza o elástico extraoral, que vocês precisam pedir, o elástico, o meio extraoral, e eu inicio, na maioria das vezes, com ele leve, o primeiro mês, tá? Então, eu vou explicando que vai fazer essa utilização do elástico, e depois a gente vai como se fosse apertando para o paciente. Converso quando ele retorna, depois de um mês, como que foi a utilização, tá com dor, não tá? Se o paciente tá bem tranquilo em relação ao uso, eu já passo para o médio, tá? Eu vou fazendo de forma gradual. Agora, se o paciente reclama, ah, tô com dor, ah, não sei direito, eu ainda não vou passando, não, sabe? Daí eu seguro mais um pouquinho leve, tento mais um pouquinho, para depois, quando ele aderir mesmo o tratamento, eu deixar esses elásticos um pouquinho mais fortes. Quanto? Gente, o período total desse tratamento não vai ultrapassar de 12 meses, tá certo? Então, nos 4 primeiros meses, esse paciente utiliza por 16 horas. Então, já tira aí para a escola. Não precisa ir para a escola com a máscara. A gente já sabe tudo que acontece, né? Todo o envolvimento psicossocial desses pacientes ali, né? Inseridos na escola e tudo mais. Então, a gente vai utilizar por 16 horas e dorme com o aparelho. É o que os pais mais, assim, ficam apreensivos. Nossa, mas vai conseguir dormir com o aparelho? E dorme, gente. É só passar, vai com calma que dá certo, tá? Às vezes tira no meio da noite, mas na maioria das vezes é bem tranquilo, certo? E depois de 4 meses bem utilizados, a gente passa para 8 horas só. Então, dá para passar ali só noturno, né? Só na hora de dormir. E fica ali 8 meses. Por quê? Porque se o paciente usa, vai nos primeiros meses. É o maior resultado que a gente tem nos 4 primeiros meses. Depois disso, ele cai muito, tá? Então a gente deixa ali, mas ele cai demais. Então, ali, primeiro e segundo mês que serão decisivos para nós, tá certo? Por isso que é importante a comunicação, porque ele tem que aderir logo no começo, já tem que ir falando, tá? Até quanto que a gente utiliza esses elásticos? A gente pode ir controlando essa quantidade de uso. A gente vai ver por esse trespasse horizontal, tá? A gente precisa ter ali de 4 a 5 milímetros, é considerado o ideal para iniciar essa contenção, que seria essa fase noturna, tá certo? Então, de 1 a 4 meses, para você passar para utilizar 16 horas, e depois entra como contenção só 8 horas. Pessoal, o tempo total desse tratamento não deve passar de 12 meses, porque a gente vai perdendo o perímetro do arco. Vocês vão ver nas próximas fotos. Ele achata muito o arco, certo? Por mais que esteja trazendo, ele está mesializando, então ele vai achatando ali. Então, não deve passar de 12 meses essa terapia, tá? Bom, já falei ali no começo da aula, né? Essa é muito legal tratar com máscara facial, porque pessoal, a gente pode tirar 7 de 10 pacientes da cirurgia ortognática, tá? 30% a mandíbula vai continuar crescendo, então, infelizmente, vai daí depois para a cirurgia, não tem o que a gente fazer. E olha aqui, uma sobrecorreção a gente precisa também, ó, classe 2 ali. Olha quando os incisivos vieram, gente, eles nem vieram ali vestibularizados, né? Então, eles vieram bem retroinclinados, tá? O outro lado. E olha o que eu falei para vocês, como achata ali a região anterior, né? Pessoal, aqui no arco inferior, quando ela iniciou, eu acabei colocando um Schwartz em conjunto, tá? Por conta desses espaços. Hoje eu não faria isso, porque se for pensar, se essa mandíbula vai crescer, isso vai acontecer naturalmente, da língua empurrando e tudo mais. Não faz sentido a gente estimular, né? Mas no caso dela,
eu fiz o Schwarz, que eu também hoje não colocaria, tá? Linhas de referência, porque eu gosto de mostrar para a mãe quanto que a gente ganhou também de perímetro, né, nessa região aqui. Fotos de antes e depois, tudo isso, pessoal, gera ali um conteúdo para mostrar para a mãe. E olha, eu não fiz um avanço nela, tá? No final da terapia, olha essa mandíbula. Olha esse padrão de crescimento. Você fica, puxa, não sei não. Vamos tentar aí, mas não sei não, tá? Porque assim, a gente já vê que tá tendo um crescimento ali que a gente não quer, certo? Olha como mudou o rostinho dela, né? Perdeu um pouquinho de peso também. Antes, depois, conseguimos bastante espaço. E aí, pessoal, ela não tinha ali o overjet e esses dentes inferiores estavam compensados. Eu falei, poxa vida, eu vou ter que dar ali um pouquinho mais de comodidade para essa mandíbula, né? Para não ter o risco de crescer um pouquinho mais e cruzar. Então, como eu podia fazer isso, eu iniciei com uma mecânica ali de vestibularização dentária, tá? Nesse caso aqui, ela não tinha ali ainda os laterais, então foi legal porque também abriu um pouquinho de espaço para esses laterais que estavam com falta de espaço. Colei 2 brackets, e geralmente para esses casos eu pego os brackets que eu tenho na gaveta e hoje eu tenho utilizado o convencional da Ideological, uso o MBT, mas antigamente era o que tinha ali, porque agora a gente vai, não está pensando muito em prescrição, porque eu estou pensando aqui mais em torque, né? Eu não quero angular essas raízes. E aí, pessoal, eu fiz essa vestibularização com molas. Eu acabei não colocando a foto aqui, mas eu fiz um pouquinho com mola, só que com a mola ela acaba escapando demais, tá? Inclusive, até pedi, a gente até tem spoiler. Nos próximos módulos, a gente vai ter uma aula de gainer com o professor top, para a gente aprender um pouquinho mais como fazer, porque eles têm como se fossem uns prolongadores ali de fio, para não ficar soltando ali quando você utiliza a mola aberta. Nesse caso da Mari, eu fiz um ômega. Eu tô em fio aqui 0,20 de aço, tá? E aí eu fiz um ômega, só que esse ômega, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem enxergar que ali na distal do tubo, eu travei o fio. E esse ômega foi para eu conseguir ali vestibularizar esses dentes, tá certo? Luiz está riscando meus slides, Luiz, não risca não. Gente, o que a gente precisa ter cuidado na hora de fazer essa colagem? A gente tem que pensar ali no posicionamento dos brackets, dos incisivos laterais, que depois eu colei os laterais da Mari também para me dar um pouquinho mais, tá? E isso para a gente não ter o problema de a raiz ir para cima do germe do canino, certo? Então, parece difícil, mas não é. A gente precisa preservar a raiz onde ela está. A gente precisa tomar cuidado porque os nossos brackets de hoje já tem ali a angulação já no bracket, né? O que a gente pode fazer para isso? A gente pode utilizar brackets edgewise, tá? Eu não utilizo, eu nunca nem comprei edgewise, mas pode ser, porque ele tem a prescrição 0, então tá tudo bem, ele controla bem a angulação, mas você tem que ter aquele olhar clínico também para você, se precisar, angular um pouquinho o bracket ou angular pensando no movimento radicular, tá? O que eu faço hoje? Eu inverto os brackets. Então, o 12 eu coloco no 22 e o 22 eu coloco no 12. Porque dessa forma, a angulação de raiz, ela vai continuar ali aonde ela está. Lembrando que depende o tanto de giro também. Tem que ter cuidado, tem que pensar no movimento que o dente vai fazer e como que você vai segurar ali a angulação do lateral, tá? Mas é muito importante. Então, ou o bracket passivo ou a inversão desses brackets aí para a gente manter a angulação e esse dente e essa raiz não ir para cima dos caninos, não ter reabsorção. Ah, tá aqui a foto da mola, ó. Também fiz um pouquinho com mola, tá? Mas com mola acabou escapando, não conseguia travar um pouquinho o fio, fiz da outra forma. Os laterais vieram, então fiz a colagem do jeito que eu expliquei para vocês. E precisei para deixar mais bonitinho, os pacientes gostam bastante. E para criar ali um overjet, tá? Eu criei um overjet. Mas, gente, olha como finalizou ali. Finalizou ali também no limite. Eu vestibularizei esses dentes, ou seja, padrão 3. E aí agora a gente está
controlando. Eu chamo a Mari, falei pra mãe, não adianta, né? Agora tá vindo toda hora. Então, eu vi ela última vez ano passado, esse ano ainda não vi a Mari, mas já ficou com o sorriso bem lindão, tá? Aqui, provando que essas raízes estão no lugar que elas têm que estar. Os caninos também, tudo certinho. O ponto A com o ponto B, com uma melhora, vestibularização ali também, né? E essa mandíbula indo. E mais um caso limite. Esse caso aqui, pessoal, eu coloquei porque eu fiquei com dúvida se eu ia entrar com máscara ou não, tá? Porque ela tinha bastante falta de espaço ali, né? A gente já vê, já tem um apinhamento, ela é bem novinha, a Bruninha. Quem me acompanha já conhece, ela aparece bastante ali no meu Instagram, nas aulas do Horto Infantil também, uma gracinha. Asiática também. E, ó, a classe, ela não estava em classe 3, certo? E aí, conversando com a mãe, tem histórico na família? Tem uma prima que precisou de cirurgia ortognática. Padrãozinho reto, mas ok, tudo certinho. Nesses casos, pessoal, ó, bati os pontos ok também. Aqui já mostra que tem ali uma tendência de padrão 3, né? Só que, gente, mesmo assim, o que eu fiz aqui? Eu iniciei a mecânica dela só com expansão. Então, eu solicitei ali e pensei, eu vou expandir primeiro e depois eu avalio no outro mês. O interessante é que veio com classe 3, então acho que desprogramou ali, sabe? Assumiu uma nova postura. E aí começou já a ficar em classe 3. Falei, opa, eu não vou correr esse risco, sabe? Com histórico ali na família, ela tem o perfil reto, então eu posso ter ali, fazer essa projeção, não tem problema, vai ficar legal. E eu iniciei com a máscara facial com a Bruninha. A Bruninha utilizou muito bem também, foi a mesma história da Mari. Utilizou super bem, teve a dermatite, colocou bem Pantol, deu tudo certo, uma graça, e nós fizemos 12 meses de tratamento, ó. Aqui, classe 3, aqui ela já estava em 1, tá? Ainda com bastante falta de espaço, então a gente iniciou aqui. Olha como faltava espaço, pessoal. Nem para os centrais tinham. Então a gente conseguiu um belo de espaço com a expansão, né? O inferior também estava um pouquinho compensado, então se assemelha o da Mari. Voltou desse jeito, falei, mãe, tá me incomodando esses laterais. Vamos mais um pouco? Só que dessa vez é que ela já tinha utilizado 1 ano de máscara facial, tá? Dessa vez eu falei, eu vou colocar um expansor borboleta, tá? E iniciei com borboleta para descruzar ali os laterais, tá? Perfil. Então, aceitou bem. Olha os pontos. Melhorou os pontos também. Ficou legal. E aí, iniciei com... Eu acho que essa foto aqui... Será que tá trocado? Tem alguma foto que tá em... Ah, não, tá certo. E aí, iniciei com o borboleta, tá? Por que eu iniciei com o borboleta, gente? Ela tava aqui, ó, certo? E aí, eu precisava ali de um espaço maior na região anterior. Posterior tá tudo ok. Ao meu ver, ali com bracket não fazia muito sentido. Eu falei, eu vou expandir um pouquinho mais de novo. E aí fiz o borboleta, tá? Aqui eu fiz a foto, mas já tinha caído as molas, já tinha quebrado, pedi com mola digital, mas durou pouco a mola digital. Geralmente a mola digital soldada no Hyrax, né, no borboleta, ela é mais frágil do que no Haas. Então ela quebrou e acabou também soltando um dos ganchinhos, cortei. Do outro lado, ó, no dia que ela fez a foto, tinha soltado a resina. Tá cansada já do tratamento. Mas a gente tá nesse momento aqui para finalizar e provavelmente, se a mãe, né, ou a Bruninha se incomodarem, eu faço isso para os meus pacientes ali de orto infantil, eu faço um 4x2 para finalizar com uma estética um pouquinho mais favorável, eles ficarem mais contentes. Eu não deixo totalmente alinhado, até porque, dependendo da angulação da coroa, tem que ter muito cuidado mesmo, tá? Mas eu quero deixar um pouquinho mais favorável a estética para esse paciente ficar feliz. E logo eu vou dar alta para a Bruninha. Ela já está ali há um tempinho comigo, já tem 1 ano e meio, mais ou menos.
já tem 1 ano e meio, então logo eu vou dar alta para ela para a gente fazer. Eu chamo de alta parcial, tá, gente? Eu dou essa alta parcial que é para o paciente ir voltando a cada 6 meses ou 1 ano, que daí eu defino dependendo do caso, para a gente fazer o acompanhamento, tá? Então, casos limites aqui, limítrofes, para vocês entenderem o que a gente pode avaliar para decidir sobre a máscara ou não, tá? Então, para finalizar aqui a aula, esse prognóstico que a gente tem que saber, que esse prognóstico ele vai ser definido dependendo do problema, tá? Então, eu fiz ali do pior cenário, que seria o prognatismo mandibular, com o histórico familiar de padrão 3, é o nosso pior cenário, com o melhor cenário, que é só parte dentária mesmo, tá? Então, a gente tem que saber onde estamos aqui para saber tratar e saber conversar com esses pais também, certo? Esse tratar o quanto antes, de preferência na decídua, também é importante, então eu acho legal divulgar. Todo ano tem a campanha Julho Laranja. Então, assim, são oportunidades para a gente estar falando sobre isso, os pais se atentarem e a gente fazer a primeira consulta ortodôntica, independente do problema, aos 5 anos, tá? No padrão 3, sempre alinhar essas expectativas com os pais, porque às vezes vai dar certo e, infelizmente, em alguns casos, vai para a Nath depois fazer a cirurgia ortognática, tá bom? Bom, finalizei aqui a aula. Deixa eu ver se eu passei muito. Passei só 5 minutos, então vocês considerem os microfones aqui do começo, que não funcionou direito, tá? E fiquem mais um pouquinho, porque a gente vai mostrar umas coisinhas para vocês, tá? Gente, nós estamos aqui no simpósio Descomplicando a Classe 3, a gente falou muito sobre classe 2 nos outros eventos, e nós temos módulos dentro do encontro sobre temas, tá? Então, nós temos sobre classe 3 também. Essas aulas vão ficar disponíveis para os nossos alunos também. Só que tudo que tem ali no encontro fica dentro dessa plataforma. Então, para quem ainda está com dificuldade, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito nesses 2 dias, mas para quem ainda quer se aprofundar em classe 3 e na ortodontia em si, a gente tem um módulo inteiro sobre isso. Eu vou explicar para vocês sobre o nosso grupo de estudos, que é o melhor grupo de estudos desse Brasil, tenho certeza. A gente fica muito feliz, porque realmente, assim, temos conhecido pessoalmente muitas pessoas especiais. Eu não sei se aqui o pessoal da foto está aqui, a Érica tá, que a gente conversou com ela no começo, mas é muito legal isso, e nós ficamos muito gratos, então vai ser uma felicidade ter vocês também. E aí agora a gente vai só mostrar como é por dentro, tá? Aí, eu preciso sair daqui para você passar por aí? Ou já vai direto? Não, eu subo direto aqui. Show. Então vai lá. Opa. Você vai passar o vídeo agora, né? Aimee. Não? Vou continuar aqui então, tá? Quando funcionar isso, vocês me falam. Pessoal, nós temos, então, o nosso grupo de estudo, a gente tem aulas, 2 aulas no mês, ao vivo. Geralmente, às terças. Geralmente não, sempre às terças. É que tava rodando já, não apareceu aí para você? Não apareceu não. Então eu vou soltar de novo, tá? Mas tá rodando. Então veja com o pessoal se tá rodando para eles. Galera, tá aparecendo o vídeo? Está sim, está sim. Tá, então beleza, me avisa quando terminar. Tá. Obrigada.
Voltamos, Marilis. Show! Pessoal, eu não vi o vídeo, mas eu acho que foi legal. Gente, nós temos ali na plataforma, então, hoje, tá? Mais de 200 aulas disponíveis, então é muita coisa, certo? Além disso, a gente tem materiais de apoio sempre, principalmente dentro do grupo de WhatsApp, porque a gente tem um grupo de WhatsApp que fica rolando, então a gente coloca ali muita coisa, artigos, os resumos, esses e-books que a gente faz e um compartilha com o outro, certo? E com isso a gente consegue sempre estar atualizado, porque a intenção das aulas é trazer professores diferentes para vocês. Então, tem aulas comigo e com a Nath, mas vocês vão ver profissionais assim do Brasil inteiro, e inclusive professores de dentro do grupo, porque às vezes a gente fala que a gente descobre alguns talentos ali de uma galera que participa, meu, dá uma aula aí para nós. E isso fica muito legal, porque fica didático, né? Às vezes você entende um assunto com o professor, mas com o outro você tem mais dificuldade, então mesclar é muito importante, tá? E, além disso, a gente tem esse grupo de WhatsApp, que é o que provavelmente é parecido com o que a gente está aqui conversando hoje e amanhã com vocês, que é para ter essas trocas ali também, dar os avisos, conseguir uns descontinhos e uns prêmios de vez em quando, tá? Mas realmente o que é mais interessante ali do grupo, que é o mais enriquecedor, é ter essa ambiência, que é fazer esse networking, ter os resultados, ter mais visibilidade, ter essa visão diferente de realmente dar um up ali na profissão, conseguir fazer um pouquinho diferente dos profissionais que estão no mesmo lugar sempre, sabe? E a gente fica muito feliz porque realmente temos bons resultados ali dos alunos, tá? Então não é um curso que você está fazendo, realmente é um grupo de estudos, é um crescimento em conjunto e constante, é uma atualização para você ir direto ao ponto. Ah, Marília, mas eu não consigo assistir as aulas ao vivo, não tem problema, a gente ama que vocês assistam, e a gente pega no pé, a gente dá brinde para quem assiste, porque é muito interessante mesmo você estar ali com o professor. Então, imagina você estar com o Marlin e você poder perguntar para ele ali no ao vivo. É demais, sabe? Mas não tem problema para quem não assiste, porque nós subimos para a plataforma, tá certo? Então, hoje a gente tem mais de 30 módulos, mais de 60 profissionais que participaram até agora. Os próximos, vocês aguardem, porque a gente está assim, os próximos profissionais que a gente está chamando e que conseguimos uma agenda. Gente, tem professor que a gente está esperando 5 anos para o professor vir. Logo vocês vão saber quem é. Acho que esse ano vai, tá? E aí a gente divide por temas ali dentro da plataforma para ficar muito bem explicado e bem didático para vocês também, tá? Então, hoje, gente, nós consideramos o nosso grupo de estudos uma comunidade, porque realmente a gente vai crescendo junto, tá? Sempre procuramos, desde sempre mesmo, desde quando era modular o negócio, a gente sempre procura ter parcerias com algumas empresas que nós achamos interessantes. Então, por exemplo, com a Ideológico, a gente fez essa parceria porque começamos a utilizar os brackets deles, gostamos, começamos a indicar, o pessoal gostou também, falou, meu, vamos fazer uma parceria então com essa empresa. E aí a gente consegue desconto para quem participa do grupo, certo? Também laboratórios, plataformas também de alinhadores, a gente está sempre em busca ali de descontinhos para vocês, tá? A gente fala do WhatsApp porque o WhatsApp é uma troca, tá? Então, esse grupo que a gente tem no WhatsApp, muitos só usam o grupo de WhatsApp, que realmente valeria, assim, uma graninha ali por ano, tá? A gente coloca ali um preço estimado, então valeria R$ 1.300. Aí a gente teria os encontros. Gente, os encontros a gente traz professores 2 vezes no mês. Então, coloca aí, 2.000 ano. Esses materiais complementares. Então, assim, no final das contas, a gente vê que é inestimável o que tem ali dentro, é realmente enriquecedor demais, né? Então, poderia custar muito mais caro do que custa, certo? Hoje, o investimento no encontro é de R$ 1.300, só que é anual. Então, ou seja, para quem trabalha ainda com manutenção, porque a gente vai mudar aí umas coisinhas na cabeça de muitas pessoas, é menos que uma manutenção, certo? Então, realmente, a gente acha que é um produto que a gente chama de custo-benefício. A gente acha barato mesmo,
pelo que ele vale, sabe? Hoje teremos algumas coisinhas de diferente aqui. Então, pessoal, seguinte, a gente vai ter o desconto, tá? Hoje só. Então, hoje, quem fechar hoje, a gente consegue fazer por R$ 1.100. É o presente que a gente está dando, mas tem mais um presente aqui, tá? Eu não sei se eu já mudo agora, porque quem tiver interesse mesmo de participar, já se prepara aí, tá? Porque a gente conseguiu um voucher em compras de R$ 200 para os 5 primeiros que se inscreverem no grupo hoje, né? Porque daí hoje já vai ter 5, tá certo? Então, pessoal, se vocês têm interesse em entrar no nosso grupo, se você for rápido, você já vai garantir aí por R$ 900 o ano. Então, tá valendo muito a pena, tá? No site da Ideológico. Já tá valendo aí, Aimee? Sim, tá valendo. Já coloquei aqui no chat também. Show de bola. Posso descompartilhar minha tela para eu ver vocês? Pode sim. Não. Então tá, vou colocar no chat, tá? Para ver a Nath também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, só finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha conseguido passar um conteúdo aí que vocês consigam aplicar. A gente está finalizando mais um simpósio e a gente faz sempre tudo com muito carinho para vocês. A gente realmente se dedica para trazer aí um conteúdo de qualidade, tá? E vamos ficar felizes se a gente ver vocês dentro do nosso grupo de estudos também, tá certo? E Nós esse mês temos. ainda tem aula, né? Oi? A gente já tem aula esse mês. Ainda tem mais uma aula, né? A de ortopédio. No final do mês. Quem entrar já tem compromisso com a gente, no dia 29. Ortopé. Na verdade, para os próximos meses a gente tem já todas as aulas confirmadas já, né? A gente É está julho. ansiosa para. Tem uma aí que a gente quer divulgar logo, mas calma, calma o coração, que vai vir coisa boa por aí. A Patrícia, estou desde quando era em módulos, amo. Ai, Paty, obrigada. A Paty é minha amiga, já é daqui, e é muito legal ver esse pessoal aqui que ficou também, né? A gente tem muita gente que ficou 5 anos com a gente, pensa, Desde o início. desde o início. Nós temos uma galera que é os nossos embaixadores. A Kate tá aqui, ó. A Kate tá desde quando tudo era mato. É verdade. A Boni, 2 anos. Inclusive, a gente tem que marcar os encontrinhos aqui presencial, tá? Então, pessoal, nós vamos deixar aqui os links de acesso. Nós temos o suporte, que é a Aimee. Ah, só uma coisa: quem assistiu as 2 aulas também, coloquem ali, façam o formulário, porque vai ter um sorteio na semana que vem de um voucher de 250 também. Então, se você comprou, já ganhou R$ 200 e participou das 2 aulas, você pode ter chance ainda de. Vixe, vai ficar de graça aí, hein? E a gente vai conversando, tá? Amanhã a gente vai abrir o grupo lá para tirar as dúvidas da aula de hoje, que eu vi que tem bastante aula, bastante perguntinha aqui. E obrigada, gente. Comentem lá o que vocês acharam da aula também. Espero que vocês tenham gostado. E a gente continua conversando com o grupo amanhã, tá bom? Beijo. Nath, quer falar alguma coisa? Noite, pessoal. Muito obrigada pela presença aí nesses 2 dias. E a gente se vê em breve de novo. Esperamos vocês, gente. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.